Esse vídeo é para te mostrar na prática como que funciona o sistema de cotas no Brasil hoje. E já te dando um spoiler, não tem cota racial, tá? Porque sempre que esse assunto surge de cotas, aparece uma par de gente falando: não, porque eu sou contra a cota racial. Eu sou a favor da cota por renda e por escolaridade. E é aí que mora o problema. No caso, a solução. Porque quando a pessoa ela diz isso, eu entendo já nessa fala, que ela não sabe como que funciona o sistema de cotas na verdade. Porque no caso, o sistema de cotas já é por renda e já é por escolaridade. Mas vem comigo, ó, vem com o tio João, que eu vou te mostrar agora com desenho como que funciona o sistema de cotas e como são divididos. Eu tô aqui com um esquema de distribuição de vagas da UFMG deste ano, no caso com 100 vagas, que é para ficar muito mais didático os valores para vocês entenderem. Então vamos lá. A gente começa tendo 100 vagas, onde essas vagas são divididas em ampla concorrência e pessoas de escola pública. Ou seja, a primeira divisão já é estudou ou não em escola pública. Beleza? Aí a gente parte para a segunda divisão, que é a renda, que são pessoas que recebem até um salário mínimo e meio e pessoas que recebem menos que um salário mínimo e meio. Estão vendo? Recapitulando. Primeiro divide se a pessoa é de escola pública ou não. Se a pessoa não estudou em escola pública, ela já não tem direito a nenhum tipo de cota. Absolutamente nenhum tipo de cota. E vamos continuar. Depois que a gente dividiu se é escola pública ou não, o grupo de renda que a pessoa se enquadra, aí em uma terceira divisão entra CPPI, PCD ou demais, em ambos os lados. Ou seja, um jovem preto que não estudou em escola pública, ele não tem direito a cota, em lugar nenhum. Porém, um jovem branco que estudou em escola pública e que se enquadra nos quesitos de renda, ele tem direito a cota. Ah, João, mas você está dando esse exemplo com distribuição de vagas do UFMG. Não vale para todas. Vale, meu querido, vale. A UFMG, ela adere ao SISU. Ou seja, todas as universidades que aderem ao SISU, que utilizam o Enem como método de entrada, ela tem exatamente esta distribuição de vagas. Porém, entretanto, todavia, a gente precisa também ser justo e considerar as universidades que não utilizam o Enem como método de entrada, faculdades que têm vestibulares próprios, que tem o FUVEST, Unicamp, Unesp, UERJ, tem algumas ainda. Mas aí a divisão fica ainda mais restrita, porque as universidades que fazem vestibular próprio, o próprio processo seletivo, eles só usam este lado da tabela, fica ainda mais restrito. Vai ter a divisão de escola pública ou não, vai ter a divisão de renda, que é até um salário mínimo e meio, e só. Não tem acima de um salário mínimo e meio, igual tem no Enem e no SISU. Por isso fica ainda mais restrito. Ou seja, um jovem preto que estudou em escola pública, mas que recebe, por exemplo, 2 salários mínimos como renda per capita, ele não tem direito a cota, nessas universidades também não. Entretanto, um jovem branco que estudou em escola pública e que recebe até um salário mínimo e meio, ele tem direito a cota. Então vocês percebem como o critério racial é, em último lugar. Primeiro a gente vai analisar a escolaridade, depois a gente vai analisar a renda e depois a gente vai entrar no critério racial. Deu para entender na prática como é que funciona agora o sistema de cotas no Brasil? Porque a gente está em semana de eleição e eu vi uma porrada de candidato, uma porrada de político eleito com esse discurso vago de cota racial, de o cara tem cota só porque ele é preto. Não existe isso, irmão. Não existe. Um jovem preto, ele não tem direito a cota único e exclusivamente pelo fato de ser preto. Ele precisa se enquadrar no critério social, no critério econômico e no critério de escolaridade. Ele não existe. Chega a dar raiva quando eu ouço isso. Não existe. Não existe. Então foi isso. Espero que tenha tirado a dúvida das pessoas em relação a como de fato funciona o sistema de cotas no Brasil. E tome cuidado com o discurso que vocês veem na internet, esses discursos populistas, inflamatórios, só para poder tirar seu voto, irmão. A verdade é muito diferente do que eles falam por aí.